E se eu te dissesse que existem momentos em que parece que Deus está te ignorando, de propósito, já sentiu como se suas orações não passassem do teto? Como se o céu estivesse fechado justamente quando você mais precisa. Essa sensação não é nova. Muito antes de você, um homem conhecido por sua fé intensa enfrentou exatamente isso e quase foi consumido por dentro. Estamos falando de Davi, mesmo Davi que venceu um gigante com uma pedra, que foi ungido rei, que escreveu palavras cheias de fé, mas poucos falam sobre a fase em que ele se sentiu esquecido. MRO. Fuga vivendo como um alvo constante, ele orava com lágrimas, e tudo que recebia era silêncio. Em um momento de dor crua, ele declarou: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre?" Não é uma frase bonita. É um desabafo real. É o tipo de oração que nasce quando a fé está lutando para não morrer. E talvez aqui esteja a verdade que ninguém gosta de ouvir. Às vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, mas também não parece consolo. Mas então surge a pergunta que muda tudo. Por que Deus permitiria esse silêncio justamente quando mais precisamos ouvir? Se você já se sentiu assim, escreve aqui nos comentários. Eu não vou desistir, porque o que aconteceu depois com Davi pode transformar completamente a forma como você vê o silêncio de Deus. O silêncio continuava, e, com ele, algo ainda mais perigoso começava a crescer dentro de Davi. A dúvida não era mais apenas sobre inimigos ao redor. Agora era uma batalha interna. Cada dia sem resposta parecia alimentar pensamentos que sussurravam: será que Deus ainda está comigo? Será que ele se esqueceu de mim? Davi não era fraco. Ele já tinha enfrentado leões, ursos e um gigante. Mas nada disso se comparava ao peso de não sentir Deus. E é aqui que a história fica intensa. Em vez de esconder sua dor, Davi fez algo que muitos evitam menos. Ele foi brutalmente honesto com Deus. Ele não fingiu fé. Ele não usou palavras bonitas. Ele expôs seu coração como ele realmente estava. Ele disse que sua alma estava em angústia diária, que seu coração estava tomado de tristeza, que seus inimigos pareciam vencer, enquanto Deus permanecia em silêncio. Talvez esse seja o ponto mais importante. Até agora, Davi não se afastou por causa do silêncio. Ele se aproximou ainda mais, mesmo sem respostas. Isso quebra uma ideia comum, menos de que precisamos estar bem para orar. Davi mostra o contrário. É justamente quando estamos quebrados que a oração se torna mais real. Mas existe algo surpreendente acontecendo nos bastidores. Enquanto Davi achava que Deus não estava ouvindo, algo invisível estava sendo preparado. Algo que só poderia acontecer naquele silêncio. E o que vem a seguir muda tudo. E então, algo começa a mudar. Não ao redor de Davi, mas dentro dele, as circunstâncias continuam as mesmas. Os inimigos ainda estão lá. O perigo não desapareceu. O silêncio de Deus também N.O. Mas, de forma inesperada, Davi toma uma decisão que desafia toda a lógica humana. Ele declara: "Mas eu confio no teu amor." Percebe o contraste? Minutos antes, ele estava se sentindo esquecido. Agora, ele escolhe confiar. Não porque recebeu resposta, não porque viu um milagre, mas porque decidiu lembrar quem Deus é, mesmo quando não sente nada. Isso revela um segredo poderoso. Fé não é sentir, é decidir confiar, mesmo no vazio. Davi começa a trocar o desespero por memória. Ele lembra das vezes em que Deus o salvou, das batalhas vencidas, dos livramentos invisíveis. E, pouco a pouco, o silêncio, que antes parecia abandono, começa a ganhar outro significado. Não era ausência, era processo. Era naquele silêncio que Deus estava moldando um coração que não dependia de respostas imediatas, mas de confiança profunda. E aqui está o ponto que pode mudar tudo para você. Talvez Deus não tenha respondido ainda, porque Ele está trabalhando em algo maior dentro de você. Se isso falou com você, comenta agora. Eu confio. Mesmo sem entender,
E curta esse vídeo para que mais pessoas descubram o que o silêncio de Deus realmente significa. E então, o que parecia silêncio nunca foi vazio. Davi não recebeu uma resposta imediata do céu, nenhuma voz audível, nenhum sinal espetacular, mas algo muito mais poderoso aconteceu. Ele saiu daquele momento transformado. O homem que começou perguntando, até quando, Senhor, termina declarando, cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Percebe a mudança? Nada ao redor dele tinha mudado ainda, mas dentro dele, tudo já era diferente. O silêncio que antes parecia abandono, agora era entendido como preparação, porque Deus nunca esteve distante. Ele estava trabalhando em um nível mais profundo, fortalecendo a fé de Davi, ensinando-o a confiar além das emoções, além das circunstâncias, além das respostas rápidas. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Talvez suas orações não estejam sendo ignoradas, estão sendo amadurecidas. Talvez o céu não esteja fechado. Você só está sendo levado a um nível de fé que não depende de sinais, mas de confiança, porque no fim o silêncio de Deus não é o fim da sua história. É o começo de algo muito maior. E quando você entender isso, sua forma de orar nunca mais será a mesma.